Olá a todos, eu sou o Carlos, esse é o canal Livros e E-Books, e nessa primeira resenha do ano eu venho trazer um livro que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas é considerado uma obra-prima da literatura latino-americana, O Reino deste Mundo, de Alejo Carpentier. Alejo Carpentier foi um escritor cubano de ascendência francesa, nascido em 1904. Ele estudou arquitetura, mas acabou desistindo para mudar para o jornalismo. Entre 1945 e 1959 ele morou na Venezuela, mas voltou para Cuba depois da Revolução lá do Fidel Castro para dirigir a Editora Nacional. E a partir de 1966 ele foi morar em Paris, exercendo a função de mais ou menos um embaixador para assuntos culturais, né, na Embaixada Cubana. E ficou lá até sua morte em 1980. Como escritor, ele recebeu vários prêmios, inclusive o Cervantes, que é o prêmio máximo para os livros escritos em língua espanhola. E esse autor também é muito importante porque ele é considerado o precursor do realismo mágico, uma característica bem marcante em quase todas as obras da literatura latino-americana. E esse O Reino deste Mundo, publicado em 1949, é justamente a sua obra mais famosa, inclusive está lá indicado no 1001 livros para ler antes de morrer, né, para quem gosta de seguir as indicações, e trata do processo bem complicado da independência do Haiti, que aconteceu no final do século XVIII, início do século XIX. E é uma recriação dos acontecimentos que precederam a independência haitiana e a transição de uma colônia francesa para um país independente e a primeira monarquia da América, né? Teve um rei. E é um pouquinho dessa história que ele conta nesse livro. Eu cheguei a esse livro quase por acaso, depois que eu li o Vasto Mar de Sargassos, da Jean Rey, que fala sobre a abolição da escravatura na Jamaica. E eu fiquei bastante interessado sobre outros livros, especialmente da América Latina, mais especificamente do Caribe. E após uma pesquisa, acabei chegando a esse livro, que eu sem saber nada sobre ele, e foi uma surpresa maravilhosa, uma das minhas melhores leituras do ano passado. Apesar de curtinho, né, ele tem só 136 páginas, ele conta de uma forma até mesmo alegórica uma história bastante terrível. O Haiti foi o primeiro país do mundo a abolir a escravidão, mas ele sofreu tantos boicotes e retaliações comerciais durante décadas que acabaram levando o país a um padrão, a um grau de pobreza tão extremo que até mesmo aqui para a gente que está acostumado com esses bolsões de pobreza que existem em nosso país, mas mesmo assim é difícil da gente entender a miserabilidade do Haiti. Né? É uma coisa assim que está ainda muito além ainda do que a gente possa conceber como pobreza. É sem dúvida nenhuma o país mais pobre das Américas e um dos mais pobres do mundo. O livro é dividido em 4 partes, e a gente acompanha um personagem, o Tinoel, cuja vida acaba se inserindo dentro dos grandes movimentos históricos do Haiti. E ele acaba participando de várias rebeliões que agitaram o país, culminaram com a independência, tão sonhada, mas que acabou não tendo um bom fim, porque o que aconteceu desde então acabou mergulhando o país nessa pobreza tão extrema que ele vive até hoje. E isso é feito de uma forma, com um olhar bem diferente, né? Uma leitura bem diferente do tradicional romance histórico que a gente está mais acostumado. E o Tinoel, ele acaba representando aqui é um personagem fictício e ele acaba representando todo o povo do país. Na primeira parte do livro, ele é um jovem escravo e ele se torna amigo de um outro escravo chamado McCandle, e eles conversam muito sobre o dia a dia deles, como seria bom um mundo diferente, onde eles fossem livres. E o McCandle, após sofrer um acidente de trabalho, ele acaba se retirando para uma região isolada, próxima ali da fazenda onde eles moram, né?
mas ele passa a se dedicar ao voodoo. Ele aprende tudo sobre magia, sobre ervas, com os velhos escravos, né, africanos, e passa a realizar rituais de magia, mandingas e várias práticas ritualísticas que supostamente lhe permitem controlar, né, forças da natureza, forças sobrenaturais. E é utilizando essas forças mágicas, misteriosas, por exemplo, transportando a sua consciência para animais, envenenando plantas, pastagens, ele vai aos poucos causando um terror entre os conquistadores franceses, né? O Mackenna foi uma figura real e é a figura mais representativa da luta pela independência do Haiti. Ele veio a ser um dos principais artífices da Revolução em 1758 e acabou se tornando uma figura quase mística, né? Hoje ele é herói nacional, é venerado no país, tem até uma estátua dele na capital e a imagem aparece até nas moedas. E por todo o livro a gente vê muito essa integração do religioso, das práticas do voodoo com a sociedade. A religião é colocada como o eixo central de motivação dos haitianos para conquistar o que eles querem, né? Para ter o fator de união e a perseverança necessária para levarem suas lutas adiante. Está presente em tudo na vida, né? E funciona então como esse fator de união e incentivo para as várias lutas que esse povo ainda iria enfrentar. Na segunda parte do livro, que acontece por volta de 1791, e com essa primeira rebelião já controlada, o Tio Noel já tem muitos filhos, já é adulto, e acontece uma nova rebelião organizada por um jamaicano chamado Boukman. E ele é um líder religioso e ele consegue, através de uma cerimônia voodoo muito importante, ele conseguiu mobilizar praticamente toda a população do local, incitando eles a lutarem por seus direitos e acabarem com aquela situação de escravidão. E essa cerimônia foi tão importante que ela ficou impregnada no imaginário coletivo do país até hoje, tanto que recentemente, quando houve aquele terrível terremoto lá no país, vários líderes religiosos chegaram a dizer que aquele terremoto foi um castigo por conta dessa cerimônia ocorrida há tantos séculos atrás. E ali, incitados então pelo Boukman, ocorreu uma grande chacina dos líderes brancos e a pequena parte da população que sobreviveu, entre eles o dono do Tio Noel, conseguiu fugir para Cuba. Os franceses enviam tropas para controlar essa segunda rebelião e nessa comitiva vem inclusive a Paulina Bonaparte, que é irmã do Napoleão, que é casada com o general, e através do contato com um servo negro, ela acaba voltando algum tempo depois para a França, mas bem diferente do que ela chegou, né? Ela já volta com várias crenças e várias superstições adquiridas ali no convívio com o povo local. A repressão a essa rebelião é bastante violenta e o líder acaba mais uma vez sendo morto. Mas o que a gente vê principalmente nessa segunda parte é a integração do voodoo com a religião católica, né? Em grande parte, como aconteceu aqui no Brasil, essa grande mistura e o fortalecimento dela e do povo através da religião. Então é uma parte bem interessante que, né, faz bem essa mescla aí do voodoo com o catolicismo. Na terceira parte do livro, ainda em Cuba, o Tio Noel acaba tendo um novo dono que o liberta e ele volta para o Haiti e acaba encontrando um país já independente, agora governado pelos negros, mas que tem uma forma de opressão ainda mais brutal e irresponsável do que era a colonização francesa. O rei Henri Christophe é um rei bastante impetuoso, bastante autoritário, que usa toda a população como escravos. Só que antes
eles ainda tinham, os governantes franceses ainda tinham um certo respeito pela idade, pelas características, por algum problema físico que o negro tivesse. E isso agora não acontece. Todo mundo é obrigado a trabalhar, independente de sexo, de idade, de condições físicas, né? E essa mão de obra gigantesca é usada especialmente na construção de edifícios monumentais. Entre eles, dois que ficaram bastante famosos, que foi o Palácio Sanssouci, que ficou conhecido na época como Versalhes do Caribe, que era todo construído com material vindo da Europa, era um prédio luxuosíssimo, e a Cidadela La Ferrière, que era um complexo fortificado no alto de uma montanha, assim, muito fortemente armado. E essas construções eram bastante suntuosas. Hoje em dia só existem ruínas. Infelizmente, por conta da situação do país, é praticamente impossível fazer uma manutenção, né, mantê-los, esses edifícios históricos. Mas também nesses locais a gente vê muito dessa integração da religiosidade com as práticas, com a vida da sociedade local. Porque são feitas, além de ser fortemente armadas, ainda são feitos ali rituais para fechar os locais de ataques, tem ali costumes bizarros, sacrifícios de animais. Então é sempre tudo muito impregnado com a religiosidade, com as práticas rituais do voodoo. Na última parte do livro, o Tio Noel já está idoso e o livro começa a ter um aspecto mais surreal. A viúva e os filhos do rei deposto, né, são exilados na Itália, ajudados pelos franceses, que exigem um pagamento, uma indenização enorme do Haiti, que acabou dando origem a toda essa dívida que o país tem até hoje. Infelizmente, mesmo havendo a abolição da escravidão, da independência, o sonhado paraíso tão pronunciado, tão desejado pelos escravos, acabou não acontecendo, e o povo haitiano ainda iria sofrer mais tarde uma das ditaduras mais sanguinárias da história do mundo, né, sobre o comando da família Duvalier. E essa sucessão de governos trágicos, imperfeitos, marcados pela perseguição, uma constante luta de interesses, de exploração, de abusos de todo tipo, conseguiram transformar esse país, que era uma das colônias mais ricas da Europa, em um país miserável que é hoje. Em resumo, é um livro fantástico que vale muito a pena conhecer. Foi, como eu disse, uma das minhas melhores leituras do ano passado e que mostra como a gente ainda conhece pouco ou quase nada sobre a história dos nossos vizinhos latino-americanos. Então é um livro que eu recomendo bastante. Eu vou deixar o link para a compra dele pela Amazon aí na caixa de descrição. Lembrando que se você fizer a compra aqui utilizando esse link, eu recebo uma pequena comissão. E se você gostou do vídeo, deixe sua curtida, deixe seu comentário, se já leu esse livro, se conhece outras obras da literatura da América Central, inclusive, para me indicar, que eu vou gostar muito de saber, que eu estou interessado em ler outras obras dessa região. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos.